Hoje vamos falar sobre saturação de creatina. Você que quer usar ou já usa creatina e quer aprender mais sobre essa coisa da saturação, hoje eu vou explicar várias coisas. O que é essa saturação? Como fazer? Ela dá efeito ou não dá? É realmente necessário fazer essa saturação? Bora lá que eu vou explicar tudo com detalhes para vocês. Primeiro de tudo, o que é essa saturação de creatina? Significa que você vai usar altas doses da creatina por 5 a 7 dias. Geralmente 7 dias, uma semana, você vai fazer essa sobrecarga de creatina com a intenção de encher os músculos de uma forma mais rápida. Então você pode ou começar com uma dosagem mais baixa e continuar assim, ou você faz essa saturação com dosagens mais altas e depois de uma semana você faz a manutenção e usa pelo tempo que você quiser. Cada um é cada um, né? Tem gente que usa creatina sempre, tem gente que usa creatina em ciclos, faz intervalo, para uma época, volta outra época. Então depende muito aí do objetivo, do seu objetivo no caso, ou do objetivo de algum atleta seu, ou de algum aluno seu, depende de quem estiver assistindo, né? Então, o nome saturação vem exatamente disso, de saturar, de encher o músculo de uma forma mais rápida. Foi daí que surgiu esse tema. Mas agora vamos para todos os detalhes. Primeiro de tudo, como fazer essa saturação? Você vai usar 20 gramas de creatina durante essa primeira semana, que pode ser o seu início com a creatina ou pode ser uma retomada. Então você usou no passado e quer retomar o uso, então você vai fazer essa alta dosagem por uma semana. Esses 20 gramas de creatina você vai dividir em 4 doses ao longo do dia. Então geralmente não é recomendado usar toda essa creatina junto, porque às vezes a absorção não vai ser tão boa, depende muito da sua saúde intestinal, do tipo de treino que você faz, como você vai usar essa creatina também, que é muito importante. No final eu vou dar algumas dicas de como usar e de como aumentar a absorção. Então geralmente a gente indica fracionar 4 vezes ao dia, então 5 gramas de creatina em cada tomada. Então você pode usar de manhã, no meio da manhã, à tarde e à noite, por exemplo. Creatina não tem problema, ela não afeta o sono, ela não tem relação com isso. E aí você vai dividir. Após essa uma semana de tomada de 4 vezes ao dia da creatina, você vai fazer a fase de manutenção, que é usar uma vez ao dia, de 3 a 5 gramas, depende muito do seu peso. Tem uma formulinha que a gente usa para saber exatamente a quantidade de creatina que você precisa para o seu peso. Porque é diferente uma pessoa de 50 quilos e uma pessoa de 100 quilos, né? Provavelmente a de 100 vai precisar de mais creatina para ter um resultado. Então a gente tem a seguinte fórmula: você vai multiplicar o seu peso por 0,06 gramas no caso. E aí você vai saber a gramagem exata. O meu caso, por exemplo, eu peso 57 quilos, então eu multiplico 57 vezes 0,06, que vai dar 3,42. Aí a gente arredonda, né? 4 gramas de creatina. Então dá um scoopzinho de 5 quase cheio. Ou você pode pesar numa balancinha de alimentos para saber exatamente, ou fica meio ali no olhômetro, né? Quase 5 gramas, quase aquele scoop de 5 gramas cheio. Ou se for o scoop de 3, vai ter que ser o scoop de 3 cheio e mais um tequinho, mais uma pitadinha de creatina. Então vai ser ali uma média mais ou menos. Ou se não, você pode começar com 3 e ir subindo, se você for mais pesado, você faz ali mais ou menos de acordo com o seu peso, tá? Então você faz essa saturação de 20 gramas por uma semana e depois você continua. Creatina é um tipo de suplemento que você pode usar sempre, se você quiser. Às vezes você tá ali na pegada, no treino, quer ganhar força, quer ganhar massa muscular, então você pode usar a creatina pelo tempo que você quiser. Ou se não, você usa por um tempo e para. Eu geralmente faço assim. Eu gosto de usar 2, 3 meses, depois eu dou uma parada, depois eu volto. Eu acho que pra mim dá mais resultado. Parece que quando você volta, dá aquele up de novo do que ficar usando sempre. Mas tem gente que adora usar sempre, usa sempre, então tá tudo bem também. Agora a pergunta que muitos fazem sobre saturação. Gi, é necessário fazer essa saturação ou não? Ela dá mais resultado ou não? O que eu costumo falar é o seguinte: não é obrigatório fazer essa saturação. Já sabemos que você pode começar direto com a dose de 3 a 5 gramas ou de acordo com o seu peso, como eu expliquei, e ficar assim sempre, sem fazer a saturação. Mas qual vai ser a diferença? Os seus músculos vão demorar um pouco mais para encherem com essa creatina. Então, se você faz a saturação, você vê um resultado mais rápido, você já dá aquele up na primeira semana
e aí depois você continua e tenta manter o resultado. Mas se você não quiser, às vezes você não quer gastar toda aquela creatina, às vezes você não tá podendo investir muito no suplemento, quer economizar, então você pode começar com uma dose menor, usar sempre a dose menor, que os seus músculos vão encher também. Mas o que acontece? Quando você começa uma suplementação de creatina, pode levar de 3 até 4 semanas para que todos os seus músculos estejam cheios com essa creatina. Se você faz a saturação, já na primeira semana você já vê alguma diferença, então é muito opcional. Outro caso, às vezes um atleta que quer ir para uma competição, vai ter às vezes atletas, por exemplo, de esportes que exigem muita força, saltos, né, artes marciais, por exemplo, explosão, esporte de explosão, e esse atleta quer dar aquele up com o uso da creatina, uma semana antes da competição, ele pode usar para dar aquele up na força, na explosão, no rendimento dele, na recuperação, que a creatina também ajuda na recuperação. Então é algo que dá para fazer também. Mas para quem é praticante de musculação e só tá ali querendo usar a creatina realmente para aumentar a força, melhorar o desempenho, ajudar no ganho de massa muscular, tanto faz. Você pode fazer um teste se você quiser, se você puder investir mais e não tiver problema do seu pote acabar um pouco mais rápido, já compra uns 2, 3 potes de uma vez só, né? Você faz a saturação de uma semana e depois você faz a dose de manutenção. Combinado? Então, de forma bem rápida e resumida, essa é a coisa da saturação. Experimente a creatina ultramicronizada e monoidratada da G Brasil Fit. Temos a natural sem sabor e temos em forma de creatina gummy também. Disponíveis no site www.gbrasilfit.com.br, Shopee e Mercado Livre. Agora, para fechar o vídeo, dica bônus de como você deve usar a creatina para ter melhores resultados. Muita gente fala, né? Tanto faz o horário que vai usar a creatina, isso não interfere, tanto faz com o que você vai consumir essa creatina, isso não interfere. Em partes. Primeiro de tudo, a coisa do horário. Realmente, a creatina pode ser consumida em qualquer horário. O seu corpo vai absorver aquela creatina, contanto que, eu já vou dar uma dica, mais uma dica bônus, o seu corpo vai absorver aquela creatina, ele vai começar o processo de mandar a creatina para as células musculares. Mas, se você usa a creatina no pós-treino, a absorção é melhor. Então é o que eu sempre falo, né? Você está investindo no suplemento, você quer usar da forma correta para ter o melhor resultado. Então, se você, às vezes, não toma no melhor horário, pode ser que você tenha um resultado um pouquinho aquém do que deveria ter. Então, o melhor horário para usar creatina é no pós-treino, onde você vai ter a melhor absorção. Tudo que você ingere de alimento e suplemento pós-treino, os seus músculos puxam de uma forma mais rápida, porque você acabou de fazer o exercício e o corpo quer, né? Ele precisa daqueles nutrientes e daqueles suplementos. Então, é uma dica para ajudar na absorção. E outra dica para ajudar na absorção é ter uma fonte de carboidrato junto com essa creatina. Então, de nada adianta, às vezes, consumir só creatina com água, em jejum, assim que acorda e não come nada. Essa creatina não será tão bem absorvida. Provavelmente, o seu corpo vai absorver um pouco daquela creatina, mas não vai ser, assim, a melhor coisa. Não vai ser o top, digamos. Então, para você ter o top, para você conseguir o melhor resultado, essa é a minha indicação. Creatina no pós-treino e com alguma fonte de carboidrato. Pode ser um suco, pode ser um alimento fonte de carboidrato. Então você, por exemplo, você até pode tomar sua creatina com água, mas tem que consumir junto com algum alimento. Então você vai consumir fruta, ou uma batata, uma aveia, arroz, que seja, macarrão que você vai consumir ali no pós-treino. E aí tudo bem, a creatina com água, desde que você tome logo antes ou logo depois daquela refeição com carboidrato. Ou pode ser no pós-treino, junto com a sua suplementação de proteína, aí você coloca um carboidrato em pó, algum suplemento, malto, destrose ou oximase, para otimizar a absorção dessa creatina, certo? Espero que você tenha gostado. Se você assistiu até o final, comente abaixo, creatina. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta, comenta aí abaixo, que eu sempre tô fazendo vídeo sobre creatina. Tem muita dúvida, né? O pessoal gosta bastante desse tema. E se você quer aprender mais sobre creatina, o que é exatamente, quais são todos os benefícios, as indicações, é só digitar no YouTube Giovana Guido Creatina, que faz anos que eu falo sobre creatina, faz uns 10 anos que eu tô na internet velha aqui falando de creatina. Então você pode encontrar vários vídeos meus, tá bom? Beijo!
Obrigada por assistir, até mais!